Que, hein? Para honra e glória do Senhor. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Mais uma ministração da palavra do reino. Para honra e glória de Jesus. Estejam conosco, acompanhem. Levem a palavra de Deus mais à frente, adiante. Creia em Cristo, no nosso Senhor Salvador. Está com Ele todas as coisas. Todas as coisas estão com Ele. E é com muito amor e carinho que estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para falar dele, que deu a vida dele por nós, sem querer nada em troca. E estamos aqui por isso, porque eu sei o que ele fez na minha vida, e ele faz todos os dias. E eu agradeço a Deus. E estamos aqui por Deus. Então, muito obrigado pela sua visita hoje, pela sua presença hoje. Obrigado de coração, em espírito e em verdade. Primeiro ao meu Deus e também para vocês. E que vocês sintam-se edificados hoje, para a honra e glória de Cristo. E leve a palavra dele por onde você andar. Porque é com ele que devemos estar. E a palavra de hoje é caminhar com Deus. Vamos ler na Bíblia como caminhar com Deus. Esse é o tema de hoje. Muito obrigado. De verdade. Obrigado. Eliane, obrigado. Prazer ter você aqui. Que Deus abençoe muito sua vida. Deus te honre hoje e sempre. Fernando, obrigado. Deus honre sua vida, meu amigo. Deus seja louvado. Que você continue levando a palavra de Deus. Sempre, sem esmorecer, meu amigo. A gente sabe que é um caminho desafioso. A gente encontra muitos obstáculos. Mas com Deus, tudo é possível. E Ele livra os seus. Né? Glória a Deus. Amigos, hoje o tema é caminhar com Deus. Vocês que estão aqui, eu estou online lá no Instagram também, tá? Estou no Meet. Então vocês podem acompanhar onde vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Hoje eu separei um tema que é caminhar com Deus. É importante a gente saber como caminhar com Deus. O que acontece se a gente caminha com Deus? O que acontece se a gente não caminha com Deus, né? Como que funciona o nosso dia a dia estando com Deus e estando sem Deus? Hoje nós vamos falar sobre isso, dentro da Bíblia, dentro da palavra do reino. Tá? Caminhar com Deus, primeira coisa, é um chamado, mas também é uma escolha. Deus nos chama para caminhar com Ele, mas você tem a escolha de querer ou não estar com Ele. É importante saber e conhecer sobre isso, tá? Então, assim, caminhar com Deus é um chamado, Ele já nos chama para caminhar com Ele, né? Mas estar com Ele é uma escolha nossa, exclusivamente nossa, tá? Então, a Bíblia vai mostrar como caminhar e andar com Deus, né, o nosso Senhor ao longo da nossa vida, tá? Eu separei algumas passagens bíblicas aqui pra gente poder... Tem um monte de... Pessoal, vocês estão ouvindo o WhatsApp? Meu WhatsApp não para de tocar. A pessoa me mandando mensagem, mas depois eu respondo, tá? Desculpa por esse barulho, essa intromissão, assim. Então, assim, a vida do cristão sempre vai ter dificuldade. A gente sempre vai ter desafios a serem vencidos, tá? E a gente tem que batalhar e perseverar para vencer esses desafios ao longo da nossa vida e cumprir o nosso chamado, porque Deus já chamou todos para andar com Ele. E nós cristãos que escolhemos e optamos andar com Ele, teremos desafios, teremos muitas coisas a passar por cima, principalmente a trabalhar
o que Jesus nos ensinou a perdoar, a orar pelos nossos inimigos, a amar o próximo como a nós mesmos, né? Então tudo é um desafio, não é fácil orar e amar o nosso inimigo, mas é possível se estamos andando com Deus, tá? Eu separei algumas passagens aqui para a gente acompanhar na própria Bíblia. Quem tiver a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, pessoal. Pega a sua Bíblia que a gente vai fazer uma oração antes da gente começar, tá? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Tem um chat aqui no Meeting. Se vocês quiserem comentar aqui para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, como que tá o som, como que tá a imagem. Tá bom? A imagem tá boa, o som tá bom, pessoal? Maravilha. Então quem puder, pega a sua Bíblia para a gente fazer uma oração, para a gente começar a iniciar essa ministração da palavra do Senhor hoje, tá? Que todos vocês peguem a Bíblia para a gente acompanhar na Bíblia a palavra do reino, e a gente vai aprender com o Senhor hoje, na palavra dele, o que ele nos mostra, o que ele nos ensina, porque ele quer que a gente caminhe com ele, que a gente esteja com ele. Ele já nos chamou para isso. O nosso chamado é estar com Cristo, é caminhar com Deus, mas é uma escolha. Deus nos deu livre-arbítrio para escolher estar com Ele ou não. Então é uma escolha, faça você a sua escolha hoje, não deixe para depois, tá? Pega a sua Bíblia, pessoal, coloca a mão em cima da Bíblia, que a gente vai fazer uma oração. Antes de começar, eu sempre gosto de fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Então pega a Bíblia de vocês, coloque a mão em cima da Bíblia. Que todos vocês, quem puder, feche os olhos, por favor. E vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Rei. Obrigado por esse momento. Obrigado por nos capacitar, Pai, e nos dar força para estarmos aqui, falando do Seu nome, ouvindo sobre Ti, Senhor. Abençoe essas pessoas que estão assistindo essa live, essa congregação hoje, agora, nesse momento, Pai. Abençoe as pessoas que um dia vão ouvir essa mensagem, Senhor, porque é para a Sua honra e para a Sua glória que elas sejam edificadas e que nós todos, Pai, sejamos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe, Deus, cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Abençoa os nossos caminhos, o nosso próximo passo, as nossas decisões, Senhor. Tira a dúvida do nosso coração. Afasta as coisas que nos aprisionam. Quebra as obras do maligno, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja quebrado toda a obra de Satanás, do diabo, para a honra e glória de Jesus. Que o inimigo não tenha força, Pai, aqui e nunca, porque ele já é um perdedor, meu Deus. O Senhor é o vencedor, o Senhor Jesus, o nosso Rei e o nosso Pai, que nos cura, que nos liberta e que nos leva ao caminho da salvação. Louvado seja o seu nome, meu Deus. A Ti eu entrego mais esse momento maravilhoso, para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja Deus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. Que vocês sintam-se edificados hoje com a palavra do reino. Que Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para vocês abrir lá na Bíblia, no livro de Mateus, para a gente começar com essa passagem. Mateus capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Entrem pela porta estreita,
A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida estreita é o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Olha isso, pessoal. Olha isso. O que quer dizer? O mundo nos oferece caminhos, diversos caminhos, infinitos caminhos que nos levam à perdição, que nos levam a pecar, que nos leva a maltratar outras pessoas, a ferir o próximo, a enganar, a pensar só em si mesmo, sermos egoístas. O mundo nos leva à perdição. Como que a gente vai ser digno de herdar o reino dos céus fazendo só as coisas do mundo? O que o mundo nos oferece? Como seremos dignos de estarmos na presença de Deus se a gente só pratica o que o mundo nos dá? E aqui está falando, ampla é a porta da destruição, mas estreito é o caminho da vida eterna. Estreito. Sabe por quê? Porque fazer o bem, amar o próximo, ajudar as outras pessoas é um desafio. Andar correto, ser leal, ser humilde, ser honesto é um desafio. Esse é o caminho estreito. E Jesus nos deixou todas essas chaves para a gente abrir todas as portas necessárias para entrar no reino dele e ceiar com ele. E isso que a gente leu agora é uma dessas chaves. Ele nos deu essa chave poderosa, dando essa chave dizendo, cuidado, amplo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. Jesus, ele andou no caminho estreito. E o que ele encontrou? Pessoas contra ele. Pessoas batendo nele. Pessoas querendo prender ele. Pessoas que mataram ele. Mas ele perseverou até o fim. E ressuscitou. Por quê? Porque a salvação está com ele. A vida está com ele. O que seremos nós, andando só nos caminhos do mundo e esquecendo do mundo celestial? Um dia eu quero ir para lá. Eu quero estar sentado com o meu Deus, com Jesus Cristo, ceiando e ele ceiando comigo. Chegando lá e ele dizer, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Vamos lutar para isso. Vamos vencer o pecado. Vamos vencer os erros. A gente peca, diariamente a gente peca. Mas é necessário que a gente se arrependa todos os dias. Que a gente peça perdão a Deus todos os dias. E o mais importante disso tudo é que a gente não cometa mais esse pecado. É um desafio, porque a nossa carne quer, o nosso desejo quer. A gente quer fumar, a gente quer beber, a gente quer ir para as festas, a gente quer ter amizades que não condiz com o reino de Deus, a gente quer nos colocar em ambientes que nos levam a pecar. Então dizer não para o mundo é um desafio, mas se estamos com Deus, é possível. E quando a gente vence esse desafio, a gente se sente tão avivado no mundo espiritual. Sabe, uma luz tão poderosa que é a luz de Cristo começa a resplandecer sobre nós. E as outras pessoas ao nosso redor começam a reparar.
Como você está diferente? O que você está fazendo? Aí entra o seu testemunho. Para honra e glória de Deus, você vai falar. Quem fez isso foi Deus, foi através de Deus, foi por Deus e é com Deus que eu caminho hoje. E é Ele que me dá força para fazer todas essas coisas hoje. Sem Ele, o que seremos nós? O que nós podemos fazer sem Ele? Do homem estão os planos, mas a vontade é do Senhor. O concretizar é do Senhor. É lindo saber disso. É importante saber disso. A gente precisa reconhecer e crer que em cima e ao lado desse mundo terreno existe um mundo espiritual. Existe um mundo celestial. E agora, nesse exato momento, está tendo uma grande batalha espiritual. Espiritual. E quando a gente proclama Cristo em espírito e em verdade, o inferno estremece. O inimigo não suporta ouvir o nome de Jesus, ouvir o louvor, ouvir o seu testemunho, ouvir sobre a sua conversão, ouvir sobre os seus frutos, as obras que você está tendo hoje, praticando hoje. E é através do seu exemplo que muitas pessoas vão ser transformadas. A Bíblia diz: sejam as minhas testemunhas na terra. Nós temos que ser testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor Jesus, do nosso Rei, do nosso Salvador. Vale a pena dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Porque essa vida e esse momento, os nossos passos são temporários. E quando a gente se for daqui, para onde iremos? Já parou para pensar nisso? Iremos para onde? Morar com quem? Eu quero morar com Deus. Eu quero ceiar com Cristo. Eu quero reinar com o Senhor. E como que a gente consegue isso? É caminhando com Deus. Como que a gente caminha com Deus? Dizendo não para o mundo. Eu não vou, eu não quero, eu não faço. Eu não sou mais assim. Eu sou uma nova criatura. Porque a Bíblia diz: quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, com os anjos do céu. Há uma grande festa no céu. E quando o pecador se arrepende, Jesus transporta ele das trevas para a luz. E você começa a resplandecer a luz de Cristo. E você vira uma testemunha de Jesus. Mas a gente tem que ser uma testemunha verdadeira. O que é uma testemunha verdadeira? Quando a gente não pratica mais os erros que a gente fazia antes. Quando a gente não percorre os mesmos passos de antes. Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas, e elas já estão surgindo. As coisas novas de Jesus já estão surgindo nas nossas vidas, e a gente tem que crer. Crer na palavra dele. Crer nele. Porque ele é um Deus vivo. Ele nos ouve. Ele sabe o que está se passando. Antes da gente pedir para o Pai, ele já sabe o que a gente precisa e necessita. Ele já sabe. Não duvide. Ele sabe. E muitas vezes a gente fica triste por não receber algo que a gente tanto quer. Mas Deus sabe que aquele algo não vai ser tão bom para você. E o quanto você acha que vai ser.
Então vamos ser fiéis. Fiéis a Deus. A gente erra. O cristão, quando erra, quando peca, o Espírito Santo queima no coração. E a gente sente um desejo tão forte de pedir perdão a Deus, porque Deus nos quer com Ele. Jesus disse: nenhuma ovelha que o meu Pai me dá, eu vou perder. Jesus não vai perder você. Jesus não vai permitir que o inimigo tome você dele. Ele sempre vai colocar o Espírito Santo no seu coração queimando. Peça perdão, volte-se para Deus. Não continue nesse caminho que você não pertence mais essa estrada. Você agora é meu, é de Cristo, e eu quero você ceando e reinando comigo. Então não retenha o seu perdão para Deus. Não segure, solte ele. Fala: Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço perdão pelos meus pecados. Que o Senhor possa ouvir a minha sincera oração. Que o Senhor me ensine a orar. Que o Senhor me ensine a caminhar. Que o Senhor me ensine tudo que eu preciso de saber para estar sempre aos seus pés. Ore para Deus. Acredite em Deus. Busque Deus sempre. Todos os dias. Todos os momentos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia na sua casa, no seu trabalho. Faça as coisas que o mundo não faz. Seja a diferença onde você passar. Quando a gente é a diferença onde a gente passa, a gente cria um dia memorável. Não é um dia qualquer. É um dia memorável. É um dia agradável. Não só para você, mas para Deus que está no céu te vendo. E está se agradando da sua conduta. Busque Deus. Incansavelmente. Porque Ele nunca se cansa de trabalhar. E de te perdoar. De te chamar. E de enviar o Espírito Santo de Deus. Para te ensinar. E colocar o desejo de se arrepender. Busque o Senhor. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Quem puder, abre lá em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria pura. De sabedoria, de entendimento. Você que tem vontade de ler a Bíblia, que nunca leu a Bíblia, e não sabe por onde começar, comece pelo livro de Provérbios. É um livro poderoso, vai te ajudar a ser mais sábio, a entender as coisas da vida, do cotidiano. Vai te mostrar chaves poderosas. Tem muitos códigos aqui dentro. Muitos, inúmeros, é infinito. A Bíblia é atemporal. Ela nunca fica velha. Nada é passado, tudo é presente. Tudo se faz novo quando a gente lê. Todos os dias, se você ler o mesmo salmo, você vai aprender uma chave nova. O Espírito Santo vai ministrar algo novo no seu coração. Por quê? Porque Ele quer que você leve mais para frente a palavra de Deus. Para as outras pessoas. Para a família. Para o jantar, para o almoço. Para o trabalho, no ônibus, no metrô. Por onde andarmos. A palavra de Deus tem que estar aqui no coração. Tem que estar enraizada aqui no peito. Abre lá, pessoal, Provérbios 10. Provérbios 10, versículo 29. Diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. Para que praticar o que é mal e o que é errado? Para quê? Por que que a gente faz errado? Sabendo que Deus não vai se agradar. Sabendo que não é isso que Deus quer. Por quê?
Porque Deus, Ele quer ministrar a palavra dEle, o arrependimento dEle no seu coração. O Espírito Santo vai te dar um poder imenso de pedir perdão a Deus e se voltar para Deus. Porque o caminho verdadeiro está com Ele, com Deus. E é através da nossa conduta justa, honesta, verdadeira, que teremos paz, que teremos alegria, que seremos bom exemplo. Quem faz coisa errada dá bom exemplo, dá bom testemunho? Não. Então o que nós temos que ser? Pessoas boas, para que as outras pessoas possam ver e falar: nossa, ainda existe isso? Ainda existem pessoas assim? Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós acreditamos em Jesus, na bondade, no arrependimento, em Cristo Jesus. Lá em João 12, quem puder abrir lá em João, pessoal. João capítulo 12, versículo 26. Eu vou ler algumas passagens, porque tudo que a gente está falando está na Bíblia. Está escrito. Jesus, Deus, nosso Pai poderoso, deixou esses códigos, as chaves para a gente aprender. João 12, 26, diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Meu Deus! Se você está com Cristo, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Se você está com Ele em espírito e em verdade, lutando, perseverando, vencendo os desafios, pedindo perdão, se arrependendo com Deus, para Deus, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Ele vai honrar seu caminho. Ele vai fazer a terra seca surgir água. Ele vai fazer o que você não acredita. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer todas as coisas. Então creia, caminhe com Ele. Caminhe com Ele, esteja com Ele. Busque Ele. Peça perdão a Ele. Estamos aqui hoje por Ele. Para falar do nome dEle. Para aprender dEle. Para buscar Ele. Para agradecer Ele. É para a honra e glória dEle que falamos dEle, que estamos aqui por Ele. Por quê? Porque nós amamos Ele. Nós queremos estar com Ele, caminhar com Ele. Nunca deixe de caminhar com Deus. Nunca deixe de buscar Deus, de ler a Bíblia, de pedir discernimento para Deus. Creia em Jesus. Creia em Cristo. Busque Cristo. A salvação está com Ele. Ninguém pode ir contra Ele, nem as pessoas e nem o maligno. Creia nele. Em João diz: quem está com Cristo, mesmo que morra, viverá. Não tenha medo. Esteja com Ele, fale dEle, pregue sobre Ele. Mostre para as pessoas e fale para as pessoas o que Deus fez na sua vida hoje e continua fazendo. Ministre a palavra de Deus para as outras pessoas, na sua casa, no seu trabalho. Quantas pessoas hoje no mundo pega a Bíblia e lê uma passagem sequer no almoço, na sua casa, no jantar, com a sua família? Quem que não ama sua mãe e seu pai? Quem que não ama o seu filho ou a sua filha? E muitas dessas pessoas nunca ouviram a palavra do Senhor. Dentro de casa. Que nós sejamos essas pessoas,
As pessoas que leem a Bíblia dentro de casa, que leem a Bíblia fora de casa, que leem a Bíblia para o mundo, que leva a mensagem de Deus para o mundo. Em Marcos 16:15, se eu não me engano, diz: pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança de Cristo. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Está com Ele, está tudo com Ele. Estejamos com Ele, caminhando com Ele, buscando Ele incansavelmente. Porque se a gente se afastar dele, a gente vai viver pecando, vai viver errando e não seremos dignos de herdar o reino. Lá está a vida eterna. Aqui é passageiro. Aqui é algo momentâneo, passageiro. Quantas coisas momentâneas cometemos e nos arrependemos depois? Pô, não valeu a pena. Pô, não foi legal. Né? Pô, eu queria voltar atrás. Então estejamos com Deus. Busquemos Deus. É isso. Precisamos dele para tudo. Abre lá João 8. João 8, versículo 12. Diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Jesus é a vida. Ele está no reino, reinando com Deus Todo-Poderoso, mas Ele está vendo a nossa conduta, o nosso caminho. E Ele é o nosso advogado. Porque o diabo, Satanás, sempre está nos acusando para Deus. Sempre está escancarando os nossos erros e os nossos pecados. Mas Jesus, Ele sonda o nosso coração. Coisa que o diabo não pode fazer. Jesus sonda o nosso coração e Ele é o nosso verdadeiro advogado. De falar, esse não, esse é meu. Que nós sejamos dele, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Deus poderoso. Caminhemos com Deus. Se a gente caminha com Deus, nós vamos ser luz. Jesus disse aqui: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão luz da vida. Ou seja, Ele é a vida, Ele é a luz. Não deixemos para depois nem para amanhã. Vamos fazer hoje, agora. E pedir perdão para Deus. Nos arrepender e falar: Deus, eu não vou fazer mais. Eu não quero mais. Eu sou teu. Me ajude a ser um verdadeiro soldado do seu reino. A ser forte e corajoso para dar a minha vida pelo seu amor. Pelo evangelho do céu. Por levar a sua palavra. Me ajude a vencer as perseguições, as calúnias e os poderes malignos celestiais. Eleve o nosso nível, Senhor Jesus, no mundo celestial. É importante conversar com Deus, proclamar para Deus, buscar a Deus incansavelmente, de espírito e em verdade, com o coração quebrantado. Abre lá em Mateus 4. Que vocês estejam entendendo essa palavra, pessoal. É muito importante entender e saber disso. Para a gente caminhar com Cristo. Conhecer mais sobre Cristo. Falar com sabedoria para as outras pessoas. Dar conselhos sábios. Jesus nos dá todas essas chaves a fazermos uma boa escolha. Lucas 4, versículo 19 e 20.
Quem puder, coloca lá, pessoal. É importante que você leia na sua Bíblia. Porque se você pega a sua Bíblia e lê na sua Bíblia, você recebe o alimento sólido. Então queira sempre esse alimento sólido. Aprender com Deus, de Deus, com o poder do Espírito Santo. Mateus 4, versículo 19, diz assim: Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Ou seja, não deixe a dúvida: eu vou seguir ou não vou? Eu vou agora ou eu vou depois? Vá agora. Vá hoje. Quando Jesus chamou, eles deixaram a rede na hora, sem questionar nada, e foi seguir Jesus. E se tornou pescador de homem, para o reino de Deus. Que nós sejamos pescadores de homens. Pescar as pessoas que estão perdidas nas trevas. Se nós estamos aqui hoje falando de Cristo, ouvindo de Cristo, é porque alguém um dia falou de Cristo pra gente. E Cristo nos usa para ajudar as outras pessoas, a levar a luz dele para as outras pessoas. Tem gente sofrendo, tem gente sem saber o que fazer da vida, qual decisão tomar. Tem gente se suicidando todos os dias no mundo todo. Pessoas se prostituindo nas drogas, na bebida. E essas pessoas precisam da luz de Jesus. E Jesus nos usa e nos chamou para caminhar com Ele, para levarmos essa luz para as outras pessoas. Isso é um ato de amar o próximo. De amar a Deus. De estar com Deus. Caminhe com Jesus, com Deus. Ele vai ministrar a palavra que você precisa dizer para quem te pediu um conselho, para quem precisa de ajuda, no seu caminho. No seu caminho. Esteja preparado com Cristo. Como que a gente está preparado com Cristo? Andando com Ele, dizendo não ao pecado, dizendo não ao erro, as coisas que nos levam para trás, as coisas que nos acusam. Satanás só nos acusa. Ele quer morte, destruição, desespero, aflição. O inimigo só quer isso e ele só nos traz isso. Mas Deus, Ele nos leva ao arrependimento. Ele nos leva à paz, à alegria, à luz. Estejamos com Ele, fazendo boas obras, dando fruto. Saber que aquela pessoa se converteu porque ouviu a palavra de Jesus que saiu da sua boca. E hoje a pessoa é uma potência para as outras pessoas. Seja você também essa potência, fazendo a diferença. Na sua geração, na nossa geração. Ensinando os pais, os filhos, os amigos, os não amigos, os inimigos, levando a luz para as outras pessoas. Sem medo, sem parar, porque Jesus, Ele não para. Ele não para de trabalhar, Ele trabalha todo santo dia para ver a sua salvação. A minha salvação, a salvação de todos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? O chamado é para todo mundo, mas você tem uma escolha a fazer. Andar, caminhar com Cristo ou não caminhar com Cristo. O chamado você já tem. E a escolha? O que você escolhe? Caminhar com Jesus ou caminhar sem Jesus? Você pode ter certeza de uma coisa, que se você caminha com Cristo, a sua luz vai brilhar. Porque Jesus é luz. Aqui diz. Ele é luz. E você vai ser luz por onde você passar. Porque você é servo do Senhor. Você é servo de Cristo. Proclame o Evangelho. Leve a palavra de Cristo para as outras pessoas. Né?
Abre lá em Lucas, pessoal. Lucas capítulo 9. Vou ler algumas passagens poderosas para a gente. Lucas 9, versículo 57 ao 62, que diz assim. Aqui diz, o preço de seguir Jesus. Lucas 9, 57 a 62, que diz assim. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para repousar sua cabeça. E a outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. O outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhes disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Você que escolheu caminhar com Cristo, não queira atalho. Não queira olhar para trás e voltar a praticar o que você fazia antes. Não faça. Diga não. Falei, eu não faço mais, eu não sou mais disso. Hoje eu sou uma nova pessoa. Cristo me fez uma nova criatura. E a luz dele brilha sobre mim. E onde eu passo, a luz dele resplandece. E quem é dele? E quem é dele? Brilha. Brilha, resplandece a luz de Jesus. Esteja com ele, não olhe para trás. Não olhe. Se você pecar e se você errar, volte-se para Deus. Não para. Não para. De jeito nenhum. Eu errei, eu pequei, eu não sou digno de conversar com Deus. Não para, fala com Deus. Não para, volta para Deus. Não para, fala de Deus. Não para de jeito nenhum. Porque Jesus sempre está aqui. A gente que fica mudando a todo tempo. Mas não para. Volta para Cristo. Esteja com Cristo. Proclame Cristo e não para. Em hipótese nenhuma, alguma, seja o que for, não para. Não para de pedir perdão a Deus. Não para de falar de Deus. Não para de se voltar para Deus. De estar com Cristo. Não para de falar de Cristo para as outras pessoas. Não para por causa da vergonha. Não para porque conhece pouco. Fale, Deus vai ministrar no seu coração que você precisa de falar. Continue, ensine e aprenda. Aprenda e ensine. Quando a gente ensina, a gente aprende mais e de novo. Continue a ensinar. Continue a falar. Continue a pregar. Continue a ser o servo do Senhor. O soldado de Cristo. O verdadeiro adorador. Porque Cristo busca isso, os verdadeiros adoradores. Aqueles que proclamam o evangelho do céu. Para a honra e glória de Jesus. Não para, pessoal. Para a gente finalizar, eu vou ler mais algumas passagens. Está lá em Levíticos. Levíticos 18. Eu queria ler mais algumas passagens para vocês, para a gente finalizar. Que vocês estejam entendendo, pessoal. Que vocês estejam sendo avivados por essa palavra. Porque é com Jesus que devemos caminhar. É com Deus. Ele quer isso. Como que a gente caminha com Deus? Nos arrependendo. Pedindo perdão ao Senhor. Pedindo a unção de Deus. O poder do Espírito Santo. E que Ele ministre no nosso coração. Para andarmos corretos.
andarmos certos, melhorar aquilo que a gente precisa de melhorar, de aprender, de aperfeiçoar, renovar a nossa mente. Precisamos disso, e nós só seremos isso estando com Cristo, com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Abre lá em Levíticos 18, versículo 4, e diz assim: obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeça aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. A gente tem que viver pelo Evangelho. A gente tem que viver pela palavra do céu. A gente tem que viver por Cristo. Porque Deus mandou o único filho dele, unigênito, e ele morreu de braços abertos por nós. Esses braços abertos têm um significado. É o amor. Ele quer abraçar todo mundo. Começa a enxergar isso aos olhos celestiais, espirituais. Deus está de braços abertos. Cristo está de braços abertos desde a cruz, esperando você para te abraçar. Para te abraçar e dizer: filho amado, filha amada, obrigado. Entra aqui na alegria do seu Senhor e vem reinar comigo. Que nós sejamos essas pessoas para ceiar com Jesus. Sermos dignos de entrar no reino dele. Então, amigo, não espere para amanhã. Não deixe para depois. Peça perdão hoje. Comece a caminhar com Deus hoje. Se conecte com Cristo, com Jesus hoje, agora. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para toda a humanidade. Deus é tão misericordioso e nos ama tanto que Ele perdoa todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, onde nem Ele lembra mais. Estamos esperando o quê? Para seguir e servir Jesus. Buscamos Cristo sem parar, incansavelmente, para a honra e glória dele. E para a gente finalizar, pessoal, eu separei uma outra passagem, está lá em Atos 3. Quem puder, está lá no Novo Testamento. Atos capítulo 3, versículo 19. E 20, que diz assim: agora arrependam-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Arrependa. Hoje, agora, que Deus, Jesus, vai apagar os pecados. E a luz dele vai começar a brilhar e resplandecer sobre a sua vida. E onde você passar, você vai ser luz. Você vai resplandecer Cristo. E você vai ser uma boa e verdadeira testemunha do Pai. É hoje. Se arrependa hoje. Busque Deus hoje. E faça o pau quebrar, amigo. Sem medo de ser feliz. Buscando a Deus incansavelmente. Buscando ao Senhor. Então, nunca deixe de caminhar com Deus. Que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus. Isso mesmo, Luciara. Que o inimigo seja repreendido. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, o diabo, entenda, o diabo, Satanás, as forças celestiais malignas nunca vão querer que você leia a Bíblia.
que você ouça pregação, que você ouça louvor. Por quê? Porque você vai ser um conhecedor da verdade. E quando a gente conhece a verdade, a gente não é mais enganado. E o diabo não quer isso. Porque todos que conhecem a verdade e aceitam a Cristo é um soldado que o diabo perde. Então que nós sejamos essas pessoas, atirar pessoas do inimigo para Jesus, levando o evangelho do céu para essas outras pessoas, levando a palavra de Cristo para as outras pessoas, buscando conhecimento espiritual, celestial, com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nosso Pai eterno. E que Jesus esteja conosco. Essa é a palavra que eu queria passar hoje. E para a gente finalizar, quero que vocês abram lá no Salmo 139, versículo 24. Para a gente finalizar e fazer uma oração. Eu quero que todos vocês leiam esse salmo junto comigo. Junto comigo. Para a honra e glória de Jesus, para Deus fazer a diferença na nossa vida. Vamos ler com fé, com amor. 139, Salmos, versículo 24. Salmo 139, versículo 24 diz assim: que todos leiamos com fé em Cristo, para a gente finalizar. Mostra-me, versículo 23 e 24, perdão. Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, Deus. Essa é a palavra de hoje, pessoal. Caminhar com Deus. Que Deus possa examinar os nossos corações. Que Deus possa sondar tudo de ruim que temos e possa nos curar e possa nos livrar de todo mal, de toda obra maligna. Que possamos nos arrepender em verdade e espírito, para a honra e glória de Cristo, para que as outras pessoas possam ser avivadas pela palavra que sair da nossa boca, que as outras pessoas vejam e se converta através do nosso exemplo, através dos nossos frutos. Jesus disse: você vai conhecer uma pessoa pelo fruto que ela dá. Que nós sejamos o fruto verdadeiro e não o galho seco. Que nós sejamos trigo e não o joio. Muitas pessoas são joio e acham que é trigo. Que nós não sejamos essas pessoas. Que nós sejamos o verdadeiro trigo. É isso, sejamos uma flecha na mão do guerreiro, para a honra e glória de Cristo. Que quando a gente falar, seja aquela flecha lançada, cravada, verdadeira, que é a palavra do céu, o evangelho do reino. Que vocês tenham entendido, pessoal, a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Que vocês sintam-se avivados e que vocês não parem de levar a palavra de Cristo adiante. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Cristo abençoe todos vocês. Quem tiver algum pedido de oração, pessoal, quiser colocar aqui nos comentários, para a gente orar por alguém, para a gente orar por alguma pessoa, tiver um pedido e quiser comentar aqui, sintam-se à vontade em falar, em pedir, para a gente poder orar agora para finalizar. Pessoal do Meet, obrigado pela presença de vocês. Quem tiver algum pedido de oração,
por favor, pode comentar aqui. Oração pela saúde da Geralda, pela saúde da França, da Ana, do Jorge, pela saúde do senhor Paulo, que está doente, enfermo, que Deus possa visitá-lo. Vamos orar, pessoal, que todos vocês fechem os olhos para a gente fazer uma oração para o nosso Senhor Jesus. Amém, Luciara, amém. Que Deus abençoe. Pessoal, vamos fechar os olhos. E agradecer. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus vivo, Deus Santo, nosso Pai Eterno. Obrigado por esse momento. Obrigado pela sua mensagem e pela sua palavra, meu Deus. Que as pessoas que estão assistindo essa congregação hoje e que um dia vão ouvir essa mensagem de hoje, Pai, que elas sintam-se avivadas, que elas sintam a sua presença, meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor as visite e administre a palavra do reino no coração delas. Obrigado, Deus, por mais esse dia de vida. Pedimos que o Senhor cure todo o mal criado pelo inimigo. Que o Senhor quebre toda obra maligna, Pai, criada por Satanás. Repreendemos toda obra celestial maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, Deus. Nos ajude e nos dê força para sermos fiéis, para levar a sua palavra adiante, Senhor Jesus. Esteja conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, nos cure, sonda o nosso coração, Pai. Arranca da raiz todo o mal que existe em nós. Nos ajude a sermos os verdadeiros adoradores, os verdadeiros soldados. Nos ajude a ser trigo, Pai, e não joio. Esteja conosco, Jesus. Abençoe a nossa semana. Abençoe todas as pessoas, os pastores, os evangelistas, os nossos queridos e os nossos amados, Senhor. Proteja a nossa família, os nossos filhos e filhas, os nossos amigos, os nossos inimigos, que eles ouçam a palavra do reino e convertam-se os seus caminhos. Abençoe nossa semana, Deus. Abençoe as pessoas que estão doentes, precisando do seu auxílio, da sua ajuda, porque sabemos que muitas doenças, Pai, não são terrenas, elas são espirituais, celestiais. E pedimos, Santo Deus, que o Senhor visite, que o Senhor quebrante o coração e que o Senhor faça a verdadeira e grande obra, Pai. Tudo é para Ti, tudo está contigo, meu Deus. E eu me coloco aqui, Pai, mais uma vez, na Sua santa e imensa presença. E Te agradeço imensamente. E que o Seu Santo Espírito nos visite todos os dias. Louvado seja o Seu nome, Pai. Abençoe a nossa semana. Amém. Amém, pessoal. Nayara, Raíssa e a Helena. Oração pela minha amiga Maria de Fátima. Que o Senhor Jesus abençoe elas. Todas as pessoas que precisam de oração. Maria de Fátima, oração pelo Jefferson, que Deus visite o Jefferson, para a honra e glória de Deus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê força e perseverança para estarmos com Ele. Deus nos abençoe, Isabel. Amém. Senhor Jesus, obrigado. Pessoal, estejam com Cristo. Boa semana para nós. Obrigado pela presença de vocês. Quem não segue a página ainda, eu peço que quem puder, siga, compartilhe a palavra de Deus, leve adiante a palavra do reino, leia a Bíblia, leia a palavra do reino, ela vai edificar a sua vida, ela vai melhorar os seus caminhos e ela vai fazer uma diferença muito grande nos seus passos. E você vai ser uma verdadeira testemunha de Jesus, para a honra e glória dele. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.
Grande abraço. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.